Altas e baixas ocorrem o tempo todo na bolsa de valores. Mas quais são as forças e fatores que movimentam os preços no longo prazo? Se liga aí no vídeo. Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é mais um Papo Fundamental, um espaço onde eu falo sobre fundamentos, indicadores e empresas. O papo de hoje tem como tema as forças que movem o mercado. Vamos lá? Bom, esse sou eu, economista, consultor, coach econômico e professor universitário. Tá aí o meu e-mail, se você quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Então, esse vídeo eu vou falar sobre a minha visão pessoal sobre o movimento de preço no curto e longo prazo. Então, vou falar primeiro sobre minhas premissas. Primeira é que o movimento de curto prazo é aleatório. Ele segue tendência, segue fluxo, segue preço, segue notícia, segue qualquer coisa que afete o movimento lá dos especuladores, dos investidores. Então, o movimento de curto prazo ele não tem muita lógica, tá bom? Então, essa é a primeira premissa. O segundo, o movimento de preço no longo prazo acompanha os fundamentos das empresas e os ciclos da economia. Então, vou botar esse gráfico para você entender que a economia ela se move em ciclos, ciclos de recuperação e crescimento e ciclos de recessão. Mas no longo prazo, a tendência da economia é uma tendência de crescimento. Agora você imagina o seguinte, se a economia no longo prazo é uma tendência de crescimento, o que gera esse crescimento? São as empresas, não é verdade? As empresas que crescem, as empresas que geram economia, que geram empregos, que geram renda. Então, a tendência de longo prazo da Bolsa de Valores, que espelha o comportamento dessas empresas, né, principalmente das melhores empresas, as mais bem geridas, que geralmente têm o capital aberto. Então, esse comportamento das ações de longo prazo tende a refletir esse comportamento também dos ciclos econômicos de longo prazo. Tá? Terceiro, os agentes que movimentam o mercado seguem fundamentos e são aqueles que assumem posições de longo prazo. Tá bom? Então, vou explicar isso. Sei que você, de repente, pode não estar entendendo, né? Mas eu vou explicar, pode deixar que eu explico melhor. Vamos lá, então. Queria conversar com você uma coisa que parece bem óbvia. Eu acho que você vai concordar comigo. O que gera a alta no preço? Você está vendo o gráfico aí, né? Aqui na tendência, tem uma tendência de alta, de crescimento. Eu sei, né, e isso é verdade, que o que gera uma alta no preço é você ter mais movimento de compra do que venda. Ou seja, as compras superam as vendas num certo período de tempo e isso faz com que o preço suba. Tá? Então, esses movimentos ocorrem em zigue-zague. Então, você não tem a compra superando a venda o tempo todo. Você tem movimentos onde o preço sobe, movimentos onde o preço cai. Mas você tem uma tendência de médio e longo prazo. Então, nesse gráfico aí, você vê exatamente isso. Você tem movimentos de zigue-zague, mas você percebe que as compras estão superando as vendas. Por isso que o preço está com essa tendência de alta. E o que gera a baixa nos preços? Quando você tem mais movimentos de venda, mais agentes econômicos vendendo do que comprando. Lógico que isso também ocorre em movimentos de zigue-zague, ou seja, em certos momentos ocorrem altas no preço, em certos momentos ocorrem baixas. Só que as baixas superam as altas. Então, você gera uma tendência aí de longo prazo de queda no preço. Tudo bem? Isso você concorda, né? Então, o preço sobe quando você tem mais compra do que venda e o preço cai quando você tem mais venda do que compra. Tudo bem? Então, até aí estamos entendidos. Vamos continuar. Quem é esse carinha aí? Esse carinha são os especuladores. Os especuladores, eles têm um foco no preço. Eles querem ganhar com a variação do preço da ação. Tá bom? E esse carinha verde aí são os investidores. O investidor, ele tem um foco de ser sócio da empresa, ele tem um foco em ser parceiro de um projeto. Ele quer ganhar, comprar uma empresa para ganhar com dividendo, para ganhar com o crescimento da empresa, para ganhar no longo prazo com aquela empresa. Ele não compra para vender amanhã por um preço maior ou para ganhar com a variação do preço. Ele quer ser sócio, ele quer comprar um projeto. Essa é a diferença do especulador para o investidor. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, estou dizendo qual a diferença. Então, o especulador tem foco no preço, e o investidor tem um foco em ser sócio, em participar dos resultados da empresa, ganhar dividendos. Agora, vamos ver o seguinte. O que o especulador faz? Ele compra e vende ações com foco em lucrar com os movimentos de curto prazo nos preços. Ele toma suas decisões, principalmente com base na análise gráfica, para tentar prever a direção dos preços. Tá bom?
E tem alguns tipos de especuladores. O day trade, ele faz a compra e venda no mesmo dia. O swing trade, né? Ele faz a compra e venda em semanas, um prazo que dura semanas. E o position é aquele cara que compra e vende em alguns meses. De repente pode durar até um ano ou dois. Tá? Então é um position. De qualquer forma, todos são especuladores. Todos compram para lucrar com a variação dos preços. Tá bom? Então até aqui tudo bem, né? Não falei nada de novidade. O investidor, o que ele faz? Ele compra e acumula ações com o objetivo de se tornar sócio de um projeto de longo prazo. Então, ele quer comprar o máximo possível de ações que ele puder daquela empresa que ele acredita que é uma boa empresa. E toma suas decisões com base em fundamentos. Ou seja, o que são fundamentos? São perspectivas futuras da empresa, seus indicadores financeiros, os projetos que ela tem. Então, ele vai ver se ele acredita naqueles projetos. A gestão da empresa, ele vai avaliar se a gestão é boa. Tá? Então, esses são os fundamentos. Mas a análise, ou seja, toma como base os fundamentos e a análise dos ciclos de perspectivas da economia. Então, ele vai ver se a economia está num bom momento, se aquela empresa pode se beneficiar daquele ciclo que está começando, se é um ciclo positivo para a empresa. Então, ele toma essa decisão com base nesses dois fatores, fundamentos e perspectivas da economia. Ele só vai vender as suas ações quando ele percebe que a empresa perdeu as qualidades que ele achou que ela tinha, né? Ou ele percebe que a sua avaliação foi incorreta. Então, ele pode ter avaliado incorretamente. Ele achou que a empresa fosse ter um certo lucro e ele avaliou errado algum fator, ele não percebeu que, na verdade, o lucro não seria aquele, o lucro seria muito menor, a receita seria menor, o dividendo seria menor. Então, ele vende, ele se interessa em vender quando ele percebe que a empresa perdeu qualidade, piorou, ou então que ele fez uma avaliação errada. Tá? Então, vamos aqui agora voltar lá para o especulador. O que o especulador faz? Então, ele está com a posição inicial, isso aqui é muito importante, isso aqui é a base da ideia que eu estou querendo passar no vídeo. Então, preste atenção nesse ponto. A posição inicial do especulador, ele tem 0 ações e 0 reais. O que ele faz? Ele compra 500 ações por 2 mil reais. Então, ele está com a posição dele agora de 2 mil reais. Passa um tempo, passa de repente um mês, 2 meses, ele vende as 500 ações por 2.200. Ele pega 200 reais e bota no bolso, correto? Né? Então, ficou lá com aquele lucro que ele obteve nessa transação. E qual a posição final dele? Zero. Ele fica com 0 ações de novo e fica com 0 reais de posição. Tá? Esquece o 200, estou falando de posição em ações. Ele tem 0 de posição. Ele não tem nenhuma ação na carteira. O valor da posição dele, que é 0 ações, é 0 reais. E como é que funciona a cabeça do investidor? A posição inicial dele são 0 ações e 0 reais. Ele compra uma vez 500 ações, fica por 2 mil reais. Aí na segunda vez ele compra de novo mais 500 ações, 4 mil reais. Então ele vai sempre comprando. A posição final dele é mil ações, a um valor de 4 mil reais. Tá bom? É a soma das ações todas dele. Tá? Então a posição dele, ele vai somando sua posição. Enquanto ele acredita que a empresa está sendo lucrativa, está dando resultado, ele vai comprar aquela empresa, vai comprar aquelas ações. Tudo bem? Então você vê que tem uma diferença, né? A diferença vai estar aqui, ó. Vou te mostrar agora. O trader, o especulador, que é o azulzinho, a posição inicial é igual à posição final. E o investidor, a posição inicial é diferente da posição final. A posição final dele, ele compra as ações e pretende ficar com aquelas ações enquanto ele acreditar que aquela empresa está sendo boa para o investimento dele. Tá? Então, isso é muito importante, essa diferença. A posição inicial e final do especulador é nula, isso eu já disse. Aí você pega um grupo de especuladores, a posição inicial e final de um grupo de especuladores tende a ser nula. Por quê? Porque, de repente, um compra uma hora, outro compra na outra, ele compra uma ação, aquele compra outra. Então, no longo prazo, né, eles tendem a ir zerando suas posições e a posição vai continuar sendo nula. Em média, vai ser nula. Você pegar muitos especuladores, como as posições tendem a ser nulas no longo prazo, o impacto médio dos especuladores tende a ser nulo no longo prazo também. Entenderam isso? Então, como eles estão sempre saindo da posição e voltando para o zero, você pegar muitos especuladores, lógico que eles vão criar movimentos de alta e baixa, mas no final das contas eles vão acabar zerando suas posições e os movimentos tendem a se anular. Né? As compras vão anular as vendas. Então, no longo prazo, você vai ter um movimento mais ou menos parecido com isso aqui. Ó. Isso aqui é um mercado hipotético só de traders
e especuladores, tá vendo? O que acontece com o gráfico? Ele começa no nível dessa linha vermelha aí, tá vendo? Ele começa lá, vai variando, sobe, desce, porque de repente tem mais especuladores comprando, aí depois começa a cair, os especuladores vendem, os traders vendem junto. Então, no final das contas, o movimento tende a se anular. Ele vai ficar lá no mesmo nível que começou. Ninguém se posiciona, é isso que eu quero dizer. Ninguém está comprando papel para ficar com papel. Então ele compra e depois vende, compra e depois vende. Quem vende, depois compra. Então os movimentos se anulam. Já o investidor quer manter ou aumentar a sua posição na empresa que é sócio. Ele só vende quando fica pessimista quanto à sustentabilidade do resultado. Então, se um investidor pensa assim, você pensa num grupo de investidores. A posição inicial e final de um grupo de investidores otimistas tende a ser positiva e crescente. Ou seja, aquele grupo de 3, 4 investidores que gostam de uma empresa, eles continuam comprando e mantendo e acumulando sua posição. Isso é bem importante, vão acumulando cada vez mais ações. Quando você pega muitos investidores, a tendência é essa aqui, ó. Você tem um mercado hipotético, né, só de investidores, mercado de alta. Você vê o seguinte, que eles só compram no mercado, a linha de preço só sobe, porque eles não têm interesse em vender. Então não tem aquela variação, não tem aquele zigue-zague. É compra, mantém, aí numa outra hora ninguém compra mais, fica nulo, tá bom? Então isso ocorreria, né, no mercado hipotético só de investidores na alta. Se fosse só investidores de baixo, imagina que os investidores perdessem a confiança naquela empresa, todos ao mesmo tempo. Né? E acontecer um movimento como esse aqui, ó. Ia ter só movimentos de venda, tá bom? Então não tem aquele zigue-zague maluco de preços, tá? Lógico, tem que o mercado hipotético, a gente fazendo uma abstração hipotética, tudo bem? Então a posição comprada, ou seja, os movimentos de compra, ou vendido, ou seja, os movimentos de venda dos investidores de longo prazo, é o que tende a movimentar realmente o mercado de longo prazo. Esses caras que movimentam o mercado de longo prazo, entenderam? Porque, como eu falei, os traders, os movimentos tendem a se anular. Como eles compram e vendem, os movimentos se anulam. Então, novamente, a posição comprada ou vendida dos investidores de longo prazo é o que tende a movimentar o mercado no longo prazo. Tá bom? Conclusões. A posição dos investidores de longo prazo é o que tende a movimentar o mercado no longo prazo. Exatamente isso. O movimento dos especuladores gera um fluxo de curto prazo e tendem a amplificar os movimentos. Então, o que acontece? Eles acabam fazendo aquele movimento de zigue-zague se tornar cada mais forte. Entenderam? Então, os movimentos dos investidores de longo prazo é amplificado pelos movimentos dos especuladores, que aproveitam aqueles processos de alta ou baixa para poder lucrar com a movimentação de preços. Tá bom? A análise gráfica não explica os movimentos de longo prazo no preço, uma vez que esses movimentos são gerados pela posição dos investidores de longo prazo, que seguem a análise fundamentalista. Então, essa ideia de que a análise gráfica consegue explicar todos os movimentos do preço, mesmo de longo prazo, é um pouco otimista demais. Por quê? Porque, como a gente viu, são os investidores de longo prazo, fundamentalistas, que determinam, né, os movimentos de longo prazo das ações. E esses investidores seguem a análise fundamentalista. Tudo bem? Queria convidar vocês a conhecer meu site, vicenteguimarães.com, e minha consultoria personalizada de investimentos. Você tem contato diretamente comigo por WhatsApp para tirar suas dúvidas e também por Skype. Eu faço análise da sua carteira de investimentos conforme esse perfil. Temos também reunião online para direcionamento do seu investimento. Os conteúdos exclusivos do meu site para assinante e as minhas carteiras de ações. O custo é bem acessível, a partir de 65 centavos por dia no plano mais básico. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Aí, o Buffett curtiu. Deixa aí o seu joinha, tá? Se inscreva no canal para estar recebendo sempre atualizações e compartilhe esse vídeo com alguém que você que acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Deixe também seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, e eu vou responder com certeza o seu comentário. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.